Edson, bom dia a todos. Estamos iniciando neste sábado, que abriu com um sol maravilhoso, né? O programa Dimensão Espírita. Como vocês podem ver, o nosso convidado de hoje é o Wilson Machado, que todo mundo já conhece, uma pessoa conhecida, mais conhecido, aliás, pelo nome de Machadinho. Machadinho vai conversar conosco hoje sobre a parábola dos talentos, mas antes a gente vai conversar com ele sobre uma viagem que ele fez para a Europa, para um local onde existe grupos de estudo, né, de espiritismo. Nós vamos conversar sobre isso já já. E o Edson, bom dia Edson, tudo beleza? Bom dia a todos, bom dia Gilberto, bom dia Machadinho, é um prazer ter aqui conosco. Que esse sábado seja proveitoso para nós todos. Machadinho, pode dar um bom dia para o povo aí. Bom dia a todos os que nos assistem nesse momento. Bom dia Gilberto, bom dia Edson, e que tenhamos a inspiração divina de transmitir aos nossos assistentes, nossos ouvintes, os esclarecimentos, os ensinamentos de Jesus sobre a ótica espírita, né? Bom, vamos lá. O Machadinho, ele está vindo, chegando de uma viagem que ele fez para a Holanda. Ele esteve lá em Amsterdã, também na cidade de Dimmer, e vai contar um pouquinho sobre isso. A gente está curioso de saber o que ele foi fazer na Holanda. Chique. Na realidade, eu fui visitar minha filha que mora lá e já tinha, quando estive lá em 2016, fazendo uma palestra no grupo de estudo JG Platz, onde ela faz parte, a minha filha, e eles gostaram muito da minha conversa, da forma com que eu falo da doutrina espírita, e já deixaram agendado, porque eu tinha programado essa viagem a passeio para o ano passado, mas como a minha filha engravidou, daí a gente protelou e deixou para vir mais tarde, depois que ela tivesse o neném. E aí o trabalho já ficou agendado, um trabalho assim que a gente percebe a dificuldade que eles têm lá no movimento espírita. Praticamente estão iniciando, segundo o que eu sei, iniciou em 2000, começou a encarar mesmo e considerar um movimento espírita a partir de 2000. Antes disso só tinha estudos bem particular, bem privado deles lá, né? Então, Sem Machadinho, divulgação da doutrina. A sua filha mora em Amsterdã. Esse local onde você foi fazer palestra é outra cidade, não é? Né? Não, em Amsterdã mesmo, no grupo José J.G. Platz, né? Certo. E na cidade de Dimmer foi a última palestra que eu fiz, a convite de um outro grupo, de um outro movimento, já uma sociedade espírita formada, Sociedade Espírita Maria de Nazaré, onde já tem um pouco mais de estudantes e de pessoas. Tem dois dias de estudo, esse grupo de Maria de Nazaré. Um dia da quarta-feira eles estudam holandês e no domingo eles estudam a língua portuguesa, né? Eu estava contando que foi de trem lá para essa cidade. Aí eu planejei a viagem para a gente chegar lá com uma meia hora de antecedência e o trem foi desviado da cidade da onde a gente ia desembarcar e tivemos que desembarcar numa outra cidade, 40 quilômetros de distância. Não é por causa de chuva, como deu aqui? Não. Tinha uma pessoa caminhando sobre os trilhos e lá é uma área grande privada onde passam os trens. Tudo com cerca elétrica, bem segura, bem fechada. E eles então desviaram a rota do trem que a gente estava embarcado para uma outra cidade próxima. E de lá então eles promoveram uma condução que nos levasse até o evento lá onde nós tínhamos. Se nós tivéssemos tempo, pegaria outro trem, ia passear, ia viajar, ia conhecer por conta da companhia de trem lá dele. Mas como nosso tempo era curto, eles então nos franquearam um Uber dessas condições rápidas, e aí nós fomos tranquilos. Chegamos com 11 minutos de atraso, mas foi recuperado o tempo, deu tempo para a gente
conversar, até conversamos sobre a parábola dos talentos. Que nós vamos abordar em seguida. Mas só mais uma pergunta, Machadinho. E aí você falou naturalmente em português, né? Isso. Nós não sabemos falar inglês ainda, assim, para fazer palestra. Eu nem bom dia em inglês, não sei dizer. O Edson ainda fala um pouquinho. Aliás, eu, para bem da verdade, nem português eu falo direito. Mas a pergunta é a seguinte, as pessoas que estavam lá assistindo também entendiam português ou tinham uma Entendi tradução? o português, sim. Só teve 2 casal que eram casados com pessoas holandesas casadas com brasileiros, mas que não entendiam ainda o idioma brasileiro, principalmente dentro da nossa filosofia do ensinamento espírita, né? Muitas palavras é bem diferente. Daí teve um tradutor para eles? Aí teve uma tradutora, uma mocinha aqui do Brasil, né, de São Paulo, de Coati, cidade de Coati aqui de São Paulo. Até esqueci o nome dela. O nome dela é Karen, mas a sobrenome eu acabei esquecendo. Até ela me auxiliou muito e ela também era o primeiro trabalho de tradução dela. Ela tinha feito para outras finalidades, não para doutrina espírita ou para religião espírita. Então ela tinha pouco conhecimento do espiritismo, mas a gente ensaiou bastante, 2, 3 vezes, na casa da minha filha no sábado à tarde, e eu percebi assim que a espiritualidade trabalhou muito também. Ajudou bastante, não é? Eu conto muito com esse auxílio, e Deus tem nos agraciado bastante que as coisas acontecem a contento das pessoas, né? As pessoas se encontram e se realizam, né, de acordo com aquilo que a gente se pretende levar. Você chegou a perguntar lá para ela e para essas pessoas como é que está o movimento na Europa, o movimento espírita, em outras cidades, ou não chegou em outros países? Não chegou a perguntar? Eu falei mais com a minha filha, que ela faz parte do grupo JG Plus, e segundo a Luana, o movimento espírita na Europa em si, ele vai bem mais devagar do que no Brasil, bem mais. Podemos dizer que nós temos um celeiro do espiritismo no Brasil, porque segundo ela, na França, onde nasceu o espiritismo, tem pessoas que nem conhecem o espiritismo, nem sabe quem era Kardec, a não ser pela história que eles estudam, mas eles não têm assim aquela dedicação e aquele entusiasmo que nós brasileiros temos com a doutrina espírita. Uma vez eu estava conversando com a presidente da Federação Espírita Catarinense, a Esther, e ela tem contato direto com o Divaldo lá. Eles ficam conversando pelo Face, direto, e o Divaldo estava na Europa. Aí ela disse, o Divaldo está falando comigo aqui, está lá na Europa. Eu disse, ele está fazendo palestra lá para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, em que lugar que ele está? Assim, lá não é igual assim aqui no Brasil. Lá ele está indo de ônibus, ele vai de trem, uma cidade, para uma casa onde tem 15 pessoas que vão ouvir ele, depois ele vai para outra cidade onde tem 10 pessoas que vão ouvir ele, depois ele pega o trem e vai para outra. Quer dizer, às vezes a gente tem dificuldade, né, Machadinho, a gente que é palestrante, e daqui numa cidade assim, e uma pessoa que tem 92 anos de idade se dispõe a ir para a Europa fazer todo esse roteiro para levar a doutrina espírita. E segundo o que eu sei, dia 6 de junho agora, o Divaldo vai estar em Amsterdã. Inclusive ele já tem até o local lá, que é numa associação muito grande lá, não sei se é tipo de um museu, uma coisa assim, que tem um auditório disponível para palestras públicas, e o Divaldo vai estar lá, parece que eles estão calculando no público, mais ou menos, para assistir o Divaldo, de umas 600 pessoas. Que é espetacular, porque normalmente, como falei, ela diz, fenômeno, segundo eles. Para eles lá, para nós 2, 3 mil pessoas é normal. Aí no normal. Veio aqui em Criciúma, nós tínhamos 3.000 pessoas. Aqui em Criciúma, em Camboriú, em outros lugares. Bem, já feito a introdução, conversamos, deixamos o Machadinho bem à vontade, né? Eu fico agradecido também de estar aqui, é um privilégio muito grande estar falando da doutrina espírita, principalmente eu que sou muito carente da elevação moral. Eu preciso muito desse trabalho
para me manter sempre ligado às coisas divinas, que eu necessito tanto disso aqui. Então vamos lá, Machadinho. Vamos. A parábola dos talentos, você escolheu o tema, este foi o tema que você fez a palestra lá na Holanda, né? Então, pode começar um assunto. Inclusive, eu dei 3 temas para eles. Eu dei o Evangelho no Lar, a Parábola dos Talentos e Honrai Pai e Mãe. E eles escolheram E eles escolheram a Parábola dos Talentos. E antes deles nos dar a resposta, eu disse para minha filha, eu vou estudar a minha palestra. Daí ela viu eu estudando a palestra. A Parábola dos Talentos, mas o pai está estudando a Parábola dos Talentos, eles nem deram a resposta. Digo, não, tenho quase certeza que vai ser essa palestra. Por inspiração e intuição. E graças a Deus que a gente fez um trabalho, percebemos que a plateia absorveu o conhecimento, fizeram várias perguntas. As pessoas faziam mais perguntas, não porque elas não soubessem, mas por colaborar com outras pessoas que estavam ali pela primeira, segunda vez, né? Tinham umas 70 pessoas. Segundo eles, o público deles é de 25 a 30 pessoas. E estava lá 72 pessoas, então a gente fica bem feliz por ter esse privilégio de juntar essas pessoas e poder falar da parábola dos talentos, que para mim é uma das passagens muito edificantes do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde o título principal é não se pode servir a Deus e a Mamon, isto é, a Deus, as coisas divinas e as coisas materiais. Nós temos que saber separar essas duas riquezas, podemos dizer assim, uma do corpo físico, da matéria que precisamos pelo estágio que estamos, e outra do espírito, que nós necessitamos para a nossa elevação moral e na elevação do nosso ser, de acordo com o planejamento divino, né? Nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre gosta de enfatizar e dizer que Allan Kardec não escreveu um Evangelho novo, né? Temos o Evangelho de Marcos, de Lucas. Ele pegou esses 4 evangelhos, que são reconhecidos como autênticos por toda a comunidade cristã no mundo, e os princípios morais que estão ali, ele explica à luz da doutrina espírita. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de Cristo explicado à luz da doutrina espírita. Aqui nessa parte, nos capítulos que o Machadinho vai falar agora, né? Qual é o capítulo, Machadinho? É o 16, item 6. Capítulo 16, item 6, está assim, parábola dos talentos. Aí Kardec cita o texto da parábola, conforme está lá em Mateus, e depois vem a explanação dos espíritos. Mas então, pode lembrar aí a parábola, Machadinho. No meu ponto de vista, no ponto de vista da doutrina espírita, a gente percebe que Cristo fez uma comparação dos bens materiais com os bens espirituais. Por que ele faz isso? Para que nós, criaturas, possamos compreender que as coisas divinas têm mais importância do que as coisas materiais. Porque as coisas materiais nós vamos usar quanto aqui estamos na matéria, como criaturas humanas. No momento que nós tivermos a nossa habilidade sobre o impulso das leis divinas, principalmente as leis do progresso, nós vamos adquirindo e desenvolvendo essas virtudes, que são os talentos que Deus nos concedeu, justamente com essa finalidade, para nós nos desvencilhar das coisas materiais. Aí nós vamos passar, então, a usufruir das coisas espirituais, que são as virtudes sagradas que Deus dotou todas as criaturas. Mas o que eu me refiro à parábola dos talentos é que Deus se compara a um Senhor que, tendo de fazer uma longa viagem, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens, dando 5 talentos a um, 2 a outros e 1 a outros, dando de acordo com a sua capacidade. Veja lá, ele não dá sem a capacitação e a mesma prova material que Deus nos concede para nosso aperfeiçoamento, ele não dá superior às nossas forças.
O próprio Cristo disse que não coloca-se fardo pesado em ombros fracos. É de acordo com a nossa capacidade. Então, esses talentos nos é dado de acordo com a capacidade. E aqui, Gilberto e Edson, às vezes nós olhamos para uma pessoa, ela tem uma aptidão para ser pai, por exemplo, ou falha como pai na missão, e a gente às vezes fica criticando, ou com espírito crítico. E às vezes essa pessoa já passou por essa multiplicação de talento, e ele já tem uma outra qualidade que terá que trabalhar. Então, olhando a aparência humana, nós não podemos ter um juízo definido, porque um de nós aqui pode estar muito além na espiritualidade, moralmente, do que os outros. Exatamente. Com relação àquilo que tu estava falando, Machadinho, sobre que Deus nos dá aquilo que está de acordo com as nossas forças, eu gosto de lembrar sempre uma história que eu conto de um amigo meu que mora num prédio onde eu também moro, e que um dia eu encontrei ele, não, acho que era em janeiro, fevereiro, ele estava descendo o prédio comigo e estava com uma roupa de caminhada. Eu perguntei, o que ele vai fazer? Ele disse, eu vou treinar para São Silvestre. Eu disse, para São Silvestre? Ele disse, mas não foi a semana passada, não, vou treinar para o do ano que vem. Ah, pois é, tá vendo? Pro ano que vem. Então, às vezes, a gente se coloca, eu não estou suportando, é porque a gente também ficou na moleza? Não se preparou. Deus nos dá as condições, mas a gente tem que colocar em prática os recursos que Deus nos coloca à disposição, como esse mesmo. Ele treinou, não perguntei depois como é que foi, mas com certeza se ele se preparou, ele alcançou a meta. Então, todos nós temos condições, Deus nos dá condições, mas é necessário que a gente coloque isso em execução, porque se também a gente ficar dormindo, chega na hora que a gente tem que cumprir alguma coisa, a gente diz, isso está além das minhas forças. Não está além das nossas forças. A gente que relaxa às vezes e às vezes fica um pouco na inércia. Né? Mas depois desse senhor ter distribuído seus bens, aquele que recebeu 5 talentos se multiplicou e ganhou mais 5 com aquele dinheiro. O que recebeu 2 talentos da mesma forma, ganhou outros tantos. E o que receber apenas 1 talento, cavou um buraco na terra e enterrou o dinheiro do seu amo. Eu agora faço uma pergunta a todos nós que aqui estamos presentes e os que nos assistem nesse momento. Quais desses 3 servidores nos representam? Qual é deles que se identifica com nós? Seja no determinado trabalho que nós estiver fazendo, seja numa missão como pai, como vizinho, como amigo, seja numa grande empresa como administrador, como um encarregado de um setor de bastante produção, como tu te identifica com estes 3 servidores? Eu poderia fazer uma colocação? Tu colocou bem. Quando a gente fala das parábolas do Cristo, a gente sempre se reporta aos conhecimentos morais, ao jeito da vida, né? Como eu me comporto na vida. Mas, na verdade, tu colocou uma coisa muito importante. Os talentos que o Cristo fala, não fala só dos talentos morais, ele fala também dos talentos intelectuais. Exato. O que a gente faz com os talentos intelectuais da gente? Porque muitas vezes eu uso o meu talento intelectual para atrapalhar a vida do outro, ou para enobrecer a vida do outro. Eu uso os meus talentos profissionais, como empregado, e não necessariamente como chefe de setor, mas como empregado, para ficar lá sem fazer nada, simplesmente ganhar o salário. Exato. Mas, de outra forma, outros trabalham com afinco na enxada, na charrua, todo dia. Ganham o sustento da casa, fazendo aqueles 2 talentos que o Cristo deu, se multiplicar em 4. Ele traz para dentro de casa pão, comida e faz desenvolver a família. Então, os talentos, meus irmãos, não falam só das coisas morais, falam do nosso dia a dia. Exatamente. O que a gente faz no nosso dia a dia. Estamos empregando bem o nosso momento, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, tempo. O nosso esforço? É isso, né? É isso mesmo, é bem isso aí. Então, passado um longo tempo, aquele senhor chamou seu servo à conta. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou mais 5, dizendo, Senhor,
entregaste-me 5 talentos, aqui tem mais 5 que ganhei. O Senhor respondeu: servidor bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Entra e compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão eles. Além desses, 2 outros que ganhei. O amo respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, te confiar-te-ei em muitas outras. Entra e goza da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste, que colhe onde não puseste. Como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, te devolvo o que te pertence. O servidor, aí fala como homem, diz lá no Evangelho. O homem, porém, lhe respondeu. Não foi como amo, foi como um pai chamando a atenção do filho. Olha aqui, ó, tu não tivesse a capacidade de dispor-se, a coragem de multiplicar. Aí, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifa onde não semeio, que colho onde nada pus, deveria ter pegado meu dinheiro e posto na mão dos banqueiros, a fim de quando eu regressasse, recebesse com o juro que me pertence. E aí ele fala: tirem-lhe, por isso, o talento desses que têm 1 e deem ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tira-lhe-a, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lançado às trevas exterior, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Bíblia de Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, e Gilberto e Edson, para nós compreendermos o que é que Cristo quis dizer com esse servidor inútil seja lançado às trevas exterior, nós temos que recorrer à lei divina da reencarnação. É, porque a primeira impressão que você tem quando vê a palavra treva é mandar para o inferno, né? Exatamente. Não tem justiça nenhuma Vai aí, pro né? inferno e fica lá rangendo os dentes eternamente, né? Sofrendo, padecendo. É isso? Deus bondoso toma essa atitude? Não, né? Ele passa por um período de correção. Aí nessa visão, a reencarnação não se esclarece, porque ela nos mostra que o Cristo quis dizer no Evangelho de Mateus é que o indivíduo vai ter que refazer a sua viagem reencarnatória, ele vai ter que se planejar, ele vai ter que se analisar, e essa análise todos nós teremos que fazer. Sim. Não pense, meus amigos, irmãos e ouvintes que estão nos assistindo, que só eu apronto todas as que eu bem me der na cabeça, depois chega um momento, eu vou lá, peço perdão, me arrependo e confesso a um padre ou um pastor ou um dos nossos líderes espíritas, e ele vai botar a mão no meu ombro e dizer: ó, Machadinho, está tudo bem, fica tranquilo que tu vai para o céu. Engano nosso. Aí é que está a justiça divina. E aí que nós vamos compreender por que alguns nascem com defeito físico, na pobreza, na miséria, outros nascem na bonança, na alegria, na felicidade. Por que crianças nascem com defeitos terríveis, como vi lá na Holanda? Tive a oportunidade de conhecer 2 mocinhas de 36 anos, a cabeça unida pela cabeça, não pode separar, uma virada de costa para outra. A justiça divina, através da lei da reencarnação, como nós sabemos, Gilberto e Edson, nos explica essas dificuldades
que a visão materialista ou outras religiões que não professam e não aceitam a reencarnação têm dificuldade de explicar. Certo. Nós compreendemos que é uma lei divina se fazendo ali Presente, né? presente naquela É bom a criatura. gente sempre explicar, né, que a gente não tem condições de avaliar, porque a gente não tem conhecimento de todo o processo, né? O que a gente tem como conhecimento da doutrina é o seguinte: o que nós estamos passando contém provas e contém expiações. As expiações são imposições da lei divina e as provas a gente mesmo escolhe. Então, por exemplo, quando a gente encontra uma criança com algum problema de nascença, pode ter sido uma expiação, pode ser uma expiação, Sim. mas pode ser uma prova. Pode ser uma prova que ela mesma Escolheu, né? Então, como a gente não sabe, a gente não sabe. A gente só sabe que a pessoa está naquela situação e que Deus é justo. Sim, Que com Deus, certeza. Deus é justo. Então é bom que a gente sempre diga isso, porque a impressão que pode as pessoas às vezes entender assim, não, mas então tá com problema é porque aquilo é decorrência de alguma, né? Não necessariamente. Pode ser uma prova que a pessoa escolhe, né, na sua vida, para até se adiantar. Para adiantar, justamente. É como um bom aluno que passa a noite toda estudando para prestar prova no outro dia, né? Aquele que dormiu e foi se acomodar, ou foi para uma balada, ou foi para uma festa, não tem a chance de passar na prova com qual. Nessa parte que você está falando ali, Baixadinho, as trevas. Então, as trevas não é o inferno, aquele tradicional inferno, onde a pessoa vai passar o resto da eternidade sofrendo. As trevas nós podemos encarar como sendo as nossas dificuldades de compreender as próprias leis divinas, né? Exatamente. A gente coloca... A ignorância E o Evangelho coloca também isso muito claro, né? Não é que a encarnação seja um castigo. Não, é um ensinamento. Uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma oportunidade. E aquele que se atrasa é como um estudante na escola, né? Se ele vai repetir de novo o mesmo ano que ele perdeu, ele vai fazer de novo, para ele é um sofrimento. Para o outro que está seguindo tudo certo, é ótimo voltar para a escola. Voltar para a escola. Aquele que vai repetir o ano que ele já fez no ano passado todinho, agora repete novamente, para ele é um sofrimento. Né? Se a gente lembrar da época da escola, que os professores nos chamavam assim um dia assim, amanhã, sexta-feira, nós vamos na biblioteca. Nossa aula vai ser na biblioteca. Mas não a biblioteca da escola, a biblioteca do município. Todo mundo vai sair e vai junto. Alguns da turma diziam assim, tem que ir na biblioteca, ler. Outros não, que legal, vamos sair. Então, são as oportunidades que a vida vai dando. Alguns não querem. Sim. Mas, no contexto geral, é boa para todos. Porque a professora não levaria, né? O professor divino não nos vai levar para um lugar ruim. Exatamente. Ele sempre vai nos levar para um lugar bom. Mas muitos da turma não querem ir para lá. E aí chegam lá, ficam por detrás das prateleiras, não leem, não fazem as atividades, que é depois quando a gente chega no mundo encarnado, né? Exatamente. E quanto à reencarnação, tem muitas pessoas que acham assim que a reencarnação é uma invenção do espiritismo, como a mediunidade. E não é. A reencarnação nós afirmamos que é uma lei divina que complementa a justiça divina. Quanto à mediunidade, é um atributo que Deus nos concede para que nós tenhamos mais facilidade de vencer as nossas provas. Se nós não soubermos fazer bom uso da mediunidade, nós vamos nos comprometer ainda mais. A pessoa que tem uma mediunidade, não pense nós que ele é um privilegiado, não. Ele é mais comprometido com a leis divinas. É uma faculdade que a pessoa tem, assim como falar é uma faculdade, assim como ver é uma faculdade, a mediunidade também é uma faculdade de natureza física, natureza biológica, como o Machadinho explicou, né? Ela tem essa finalidade de nos auxiliar na nossa evolução e também auxiliar o outro. Com certeza. Mas então por que dão para quem não usa bem? Até essa pergunta é feita e os espíritos dizem, então, a pessoa que usa mal a fala devia vir sem voz, a pessoa que não anda viria sem perna, e assim por Deus. O ladrão viria como? Sem braço, sem perna. O ladrão, né? Então ele dá todas as faculdades para que a gente use, né? Deus nos dá os talentos
Sempre no livre-arbítrio. pressuposto que a gente vai usar bem, né? E o livre-arbítrio. Mas interessante, Machado, que Deus não deu 5 talentos para 3 pessoas, né? Pois. Ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento para um. E aí ele mostra exatamente que cada um está num estágio de evolução diferente. Aquele poderia ter falhado, aquele de 5 talentos poderia ter enterrado o talento também. Poderia ter feito Mas a mesma coisa. O buraco dele era maior daí, porque era assim. Ele ia dizer assim, mas eu estou com medo, vou perder. Como ele diz, o chefe colhe, né, o patrão colhe de onde não semeia. Quer dizer, ele é duro, ele é firme. Então eu tenho 5 talentos, eu estou com medo de perder, eu poderia ter escondido, como o de um fez. Então, ele mostra que há uma diferença muito significativa entre as evoluções de cada espírito. Um de 5 talentos, um de 1 talento, né, que tem a trabalhar 1 talento e 5 talentos. Então, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Mas somos, nessas nossas diferenças é que a gente consegue se ajudar, né? O relógio tem várias engrenagens, né, maiores e menores, e todas elas participam do mesmo elemento, né? Relógio. Dá o movimento certo No final, da hora exata. Gostei dessa do relógio. Se a gente esse não, esse é digital, né? Mas aquele lá. Não, Gilberto, eu acho que aquele lá também é digital, ele deve ter. Sim. Mas o nosso relógio famoso, né? Aquele famoso relógio de mecânico, que a gente chama mecânico, Dava corda. a gente tem engrenagens de vários tamanhos, pequenas, médias e grandes. No final, a hora é exata. No contexto geral, o Edson, a gente pode observar que tudo tem uma utilidade dentro da hierarquia onde que está inserido. O universo é assim, né? O universo é assim. As pequenas coisas estão justamente no lugar certo para colaborar. O pequeno inseto faz a sua parte, o réptil, enfim, qualquer tipo de animal, o bicho, o inseto, ele tem sempre um objetivo na hierarquia divina. E nós não percebemos porque ainda temos muito além da elevação divina do nosso ser, né? Voltando ao nosso tema, para nós ver e confirmar que a reencarnação é uma lei divina, nós podemos ir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo de 1 a 13, onde nos fala da transfiguração. Aquela passagem eu acho fantástica, quando Cristo convidou Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, não o João Evangelista, porque o João Evangelista já tinha sido decapitado, né, há bastante tempo atrás, mas os discípulos de Jesus. Desculpa, o João Batista tinha sido decapitado. Isso, João Batista tinha sido decapitado, isso mesmo, desculpa. Então, ele levou um alto monte, e lá Jesus orou e se transfigurou diante deles. Diz o texto evangélico que a sua face brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se de uma brancura como a luz. E eis que lhe aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui nós temos um fato mediúnico. E no transcorrer deste texto nós vamos perceber que nós temos também a reencarnação na pessoa de João Batista, que seria a reencarnação de Elias. Pedro então disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quando ele falava, ainda veio uma nuvem luminosa e os cobriu. E daquela nuvem fez sair-se uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me compraz, escutai-o. Aqui nós temos um outro fato mediúnico de materialização e de aparição, onde acontece esse fenômeno mediúnico pela energia do médium, que todos nós já sabemos, quem estuda a mediunidade sabe, né? É através da energia do médium. Quem seria médium ali? Jesus, Pedro, Tiago e João? Jesus foi o maior médium, né, de Deus. Ele falava diretamente com Deus, com o Criador, né? Quanto Moisés, quanto Pedro, Tiago e João. Vamos dizer que médium é aquele que transmite a mensagem de alguém. Exatamente. Intermediário. Assim como tinha lá
um intérprete lá do Machadinho. O Machadinho falava em português na palestra dele lá na Holanda, e tinha uma pessoa que passava essa informação para outro Em inglês. inglês. Pra outro. Era médio, né? Estava sendo um médio de A palavra que ela passava não era Médio de tradução. tradução. a palavra que ela passava não era dela, era tua. Tu passava a informação e ela só apenas Sim. traduzia. Então o médium tem essa função, de transmitir É a aquilo. mesma coisa, o espírito transmite através do pensamento e o médium fala para os ouvintes, para as pessoas que necessitam. Ouvindo isso, os discípulos postaram-se com o rosto por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou e disse: levantai e não temeis. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que eles presenciaram naquele momento, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Por que Jesus faz esta proibição? Né? A gente fica às vezes se questionando, mas por que ser uma coisa boa a mediunidade, a manifestação de Elias e Moisés, por que não falar? Ele falou com o Espírito. Mas é proibido falar com o Espírito, mas Jesus falou com o Espírito. Está ali no Evangelho. A proibição por o próprio Moisés, na época de Moisés, justamente foi porque se usavam mal a mediunidade e estavam explorando as pessoas com esse fenômeno da mediunidade. Portanto, então, aí o que ocorre? Né? Jesus recomenda aos seus discípulos que não falem a ninguém, justamente para não abalar as pessoas. Naquela época ninguém conhecia. Se dissesse que Jesus falou com Moisés e Elias, dizia, isso é uma loucura. Um morto aparecer, ou uma pessoa que já tinha desencarnado há muito tempo. Então, é necessário que a pessoa se prepare para a mediunidade. Os conhecimentos da mediunidade, os conhecimentos da doutrina de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, aqui, Jesus falasse que, ou proibisse a mediunidade, ele não tinha praticado a mediunidade junto de Pedro, Tiago e João. E ele ainda diz ali que até que ele retornasse da morte. Até que ele retornasse. Ele morresse, depois ele aparece, o ser espiritual, e aí todos vêm, e aí já aconteceu isso aí também lá no monte. Exatamente. Porque daí todo mundo já tinha esse conhecimento, essa possibilidade de poder analisar corretamente a coisa. Os ensinamentos de Jesus sempre é fundamentado em exemplos. Isso é importante para nós, né? Só para relembrar novamente, por isso que foi importante quando Kardec trouxe esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o texto está ali, né? Todo mundo tem acesso a esse texto do Evangelho, o mundo inteiro. Mas precisava uma explicação, uma chave, algo que explicasse aquilo que não estava lógico, a gente não estava entendendo ainda. Então, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que faz isso, faz o estudo, né? E a explicação daquilo que está no Evangelho. Então, é o Evangelho à luz da doutrina espírita. E quando desciam do monte, ainda os discípulos fizeram mais um questionamento a Jesus, né? Dizendo, por que diz os mestres da lei, isto é, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus, tomando a palavra, diz, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e eles não reconheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram, da mesma forma que farão o Filho do Homem sofrer. Então, aqui os discípulos compreenderam. Está escrito no Evangelho isso. Exatamente, está lá bem claro. Aqui os discípulos. E na Bíblia, está escrito lá na Bíblia. Exato. Então, os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Está bem claro lá assim, ó, tanto na Bíblia de Jerusalém, como na Bíblia Católica Ave Maria, e uma outra Bíblia que é de tradução de João. Todas. Hoje em dia, Machadinho, é muito interessante, assim, quem gosta, eu faço muito isso. Você bota assim, Bíblia Online, na internet, vai aparecer na língua que você quiser. Eu geralmente eu vejo 2, 3. Sim. Eu pego em português, depois eu pego assim, em inglês, esperanto, e aí eu vejo o texto. Hoje em dia, você pode
lê a Bíblia em qualquer língua. Então o acesso a ela está a todos, né? Mas o que me chama a atenção também aí nesse texto, Machadinho, é o seguinte: Jesus diz que Elias virá e que ele veio. Ele foi Elias, veio como João Batista e que virá de novo. E virar de novo, justamente. Né? Ele dá duas afirmações. Primeiro, que virá, mas que ele também já veio. Exatamente. Né? Olha É só. quando ele diz que já veio na pessoa de João Batista. Mas também virá mais uma vez para restabelecer todas as coisas. Quem será esta encarnação de João Batista que virá para restabelecer todas as coisas? Eu não sei, mas ele disse que ele virá. Chegar um momento que a gente tomar consciência disso aí, né? E para nós é bom lembrar como as coisas ocorrem no pensamento, né? Eu vi alguém dizer que não poderia ser João Batista, não poderia ser a reencarnação de Elias, porque ele não sabia disso, né? Que ele não sabia. Mas é assim mesmo, a reencarnação a gente não sabe. Eu não sei o que eu fui na outra encarnação, o Machadinho também não sabe. E nem devemos saber. Não devemos saber. É isso, é porque eu vi uma crítica uma vez na internet, a pessoa dizendo assim, mas o João Batista não sabia, mas é para não saber mesmo. Exatamente. Então, nós somos amparados pela lei do esquecimento. Que ótimo, né? Exatamente. Então, a nossa consciência adormece e nós não lembramos do que nós somos anteriormente na vida passada, justamente para nós não conflitar com esta vida presente. Já pensou se nós fôssemos inimigos? Que nós fôssemos, tivesse sacaneado? Eu gosto de citar exato. Aí lá não tinha como conviver, né? Exatamente. Eu estava num grupo, Machadinho, assim, de colegas, e aí alguém disse assim, esse negócio de espiritismo de reencarnando de vocês aí, porque ele sabe que eu sou espírita, né? Não está muito bem lógico, porque assim, se eu não me lembro o que eu aprendi na vez passada, para que aquilo vai ser útil para mim? Então, não tem lógica eu não saber. Eu digo, não é assim, pessoal. Olha aqui, vocês não sabem, mas eu sei. Eu não só sei quem eu fui na outra encarnação, como sei cada um de vocês. Aí eles me olharam assim, me assustaram. E ainda eu vou dizer mais, um de vocês foi o Hitler. Aí eles ficaram parados olhando. Você está vendo? Se eu soubesse, e realmente fosse verdade, esta pessoa que foi o Hitler que foi Hitler na outra encarnação, já seria expulso aqui do... Então a gente não pode saber, a gente não deve saber exatamente, porque como é que tu vai ter relações de amor com a pessoa, de convivência, se você sabe que foi, como você falou, um inimigo teu, um assassino, uma pessoa... A figura que compartilhou espaço com Jesus em momentos, o Judas, todo carnaval eles matam o Judas, penduram o Judas numa árvore e batem com o pau nele. Exatamente. Imagina se o Judas, a cada encarnação, tivesse escrito assim, agora eu sou a mãe do Judas. A família dele toda ia para a árvore. Então, realmente, o esquecimento nos ajuda muito. Bastante. Mas a gente fala do Judas, fala do Hitler, mas dentro de casa, né? A família tem esse momento em que elementos do passado inimigos a gente se encontra nas famílias. No próprio Evangelho está dizendo, quando Jesus recomenda reconciliar com o teu adversário quando estiveres a caminho com ele. Justamente para quando nós recebemos no seio da nossa família como nosso filho, nosso neto, não seja mais nosso adversário, mas sim o nosso amigo reconciliado. Que a convivência vai ser muito mais boa. Que o amor familiar está amenizando as inimizades, né? Com certeza. Quanto ao amor familiar, né? E o amor, através da família sanguínea, nos fortalece nessa parte, a matéria nos auxilia. Certo, mas aí a relação que você estava estabelecendo aqui entre o talento e a reencarnação. E a reencarnação, justamente. Então, vamos adiante aqui, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, onde nós falamos da pluralidade das existências, na pergunta 166, Kardec perguntou aos espíritos superiores, na pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E eles responderam, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí Kardec fez uma subpergunta. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito?
E eles responderam: depurando-se a alma indubitavelmente, experimenta uma nova transformação. Mas para isso é necessário a prova da vida corpórea. Nós aprendemos na ereticidade como espírito, mas praticamos na convivência como irmãos. Na subpergunta B, Kardec indagou novamente: a alma então passa por muitas existências corporais? E eles responderam: sim, todos contamos com muitas existências. O que diz o contrário pretende manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aqui eu me refiro às pessoas que não acreditam e não aceitam a reencarnação, mas que faz de tudo para você não aceitar a reencarnação. Então elas querem nos manter nessa ignorância por medo ou por falta de fé, de convicção, porque nós sabemos que não é uma invenção, não é uma metáfora, é uma realidade, é um fato, a reencarnação. É uma lei divina. E aqui, como nós podemos ver, na pergunta 167, Kardec volta a perguntar aos espíritos superiores: qual é o fim, o objetivo da reencarnação? E eles respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde está a justiça divina? Sem a reencarnação. Conforme nós já falamos há pouco, na pergunta 168, Kardec pergunta: é limitado o número de existências corporais ou os espíritos reencarnam perpetuamente? A resposta é fundamental. Veja o que os espíritos superiores responderam: a cada nova existência o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da prova da vida corporal. Aqui nós podemos citar Bezerra de Menezes, que eu gosto sempre de citar. Quando Maria de Nazaré veio e deu a notícia a Bezerra de Menezes, que ele não precisava mais reencarnar no planeta Terra, e ele pediu que, pelo amor de Deus, deixassem ele onde ele estava, porque ainda ele via muitos seres necessitados do seu auxílio. Esse é o verdadeiro amor. Quando nós chegarmos nesse grau de elevação, nós vamos pertencer aos espíritos felizes, não os espíritos puros, porque ainda temos muito a percorrer, mas espíritos felizes, espíritos do bem, espíritos que provê o bem, a paz, né? Baixaria, só assim para... a gente vê muito isso, todo mundo sabe, hoje com a internet aí divulgando, às vezes aquelas crianças talentos, assim, com 2 anos de idade. E agora está vindo uma gleba de pessoas, de crianças... E tocando música lá, como eu, por exemplo, sou músico há 65 anos e não toco nem no teclado, só com a mão direita, eu não tenho concatenação ainda das 2 mãos. Aí vem aquela criança de 2 anos de idade tocando com perfeição naquela. Aí esses dias colocaram no grupo e aí alguém que colocou disse assim: isto é reencarnação. Está aí a prova da reencarnação. Assim? Aí alguém que não acredita botou assim: não, isso é graça divina, isso. Isso é uma graça divina. Aí primeiro eu pensei assim: o que ele quis dizer é que Deus dá para uns e para outros não, né? Deve ser assim, né? É o que ele quis dizer, que a pessoa seria... Mas aí eu pensei que não, realmente é uma graça divina. Porque a reencarnação é uma graça divina. É, exatamente. A pessoa atingiu aquele nível de perfeição da música pela graça divina das reencarnações. Eu estava na casa do Machadinho, o Edson, e tinha uma moça tocando, acho que era uma chinesa tocando uma harpa, bonito, né? Aí nós achamos: nossa, olha que maravilha. E o Machadinho assim: não é nada, faz 2000 anos que ela está tocando, né? Era para ser bem melhor. Lembra dessa? Eu não lembrava mais. Na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, ali nós temos que a lei divina se faz para todos iguais. Deus não privilegia nenhuma das suas criaturas. Ele deu os talentos iguais para todos nós. Na medida que nós vamos desenvolvendo e multiplicando esses talentos, que nós vamos desenvolvendo esses talentos e aplicando na nossa vida, nós vamos o que fazendo? Nos fortalecendo diante da elevação do nosso ser moralmente e espiritualmente.
né? E vamos crescendo. E na conclusão do nosso trabalho, se assim podemos já concluir, porque na última pergunta que Kardec fez, que eu trago aqui nesse texto, porque depois são 1019 perguntas, segue lá uma sequência de perguntas bastante longa sobre esse assunto. Kardec, na pergunta 170, perguntou: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação como terráqueo, como no plano da terra? E eles responderam: espíritos bem-aventurados, puro espírito. Aí já é espírito que não precisa mais reencarnar em plano semelhante à Terra, porque tem muitos planetas de prova e expiação piores e melhores que a Há Terra. muitas moradas na casa do Pai, né? Conforme está no Evangelho ali, né? É a afirmação de Jesus. Na conclusão dessa nossa conversa aqui, ô Gilberto, voltando lá na parábola? verdade, na parábola, este homem que se refere à parábola é Deus, nosso Pai Criador, e nós somos os seus servidores. E a pergunta e o questionamento que nós fizemos no início, qual desses 3 servidores que me representava, ainda temos mais uma pergunta a fazer à nossa consciência e a nós mesmos. De que forma você gostaria que Deus te chamasse no dia do teu acerto de conta com a sua justiça? Servidor bom, O fiel, fiel. o mau e preguiçoso? Essa é a indagação que nós fizemos. Se nós gostaríamos de ser chamados de fiéis e bons servidor, vamos nos esforçar. Se você é pai, se você é mãe, se você é um servidor, não importa a tua profissão, faça o teu trabalho com honestidade, com amor. Coloque em tudo aquilo que você fizer boa vontade, serenidade, que você vai ver que as coisas vão prosperar de uma forma que às vezes a gente se surpreende. E Jesus, Machadinho, olha só a inteligência dele nessa parábola. Porque poderia se dizer assim: aquele que ganhou 5 e não deu conta. Não, quem não deu conta foi que ele deu 1. Foi o que deu. Ele já deu exatamente o exemplo daquele que deu 1, para não dizer assim: não, os 5 não deu conta, né? O que deu mais, né? Deu mais. Não, ele já botou o que deu menos para mostrar que Deus nos dá os talentos, né? As condições materiais de nós termos nessa encarnação. Cada encarnação, nós recebemos de Deus as condições para evolução. Então, por exemplo, a gente escolheu, né, antes de vir com a espiritualidade junto, que a gente vinha aqui para a nossa região, aqui em Machado de Paiçara, que é a nossa região, nós escolhemos isso. Nós escolhemos a família que nós temos, nós escolhemos a profissão que nós temos. Várias coisas. E várias coisas. Isso foi colocado por Deus para a nossa melhoria. E aí vem aquela advertência ali, né? Aquele que não usar, o que vai acontecer com ele? E é engraçado, né? E Emmanuel, nesse livrinho Fonte Viva, na lição 132, ele fala da parábola dos talentos, que o servo alegou medo do seu senhor. É essa palavra. Se nós temos convicção de que Deus é nosso Pai, Ele é toda a bondade, todo o amor, não temos por que temer. É evidente que tudo que nos acontecer, pela misericórdia e graça de Deus, é para a nossa elevação do processo evolutivo do nosso ser, né? Mas precisamos ter convicção, ter conhecimento das leis divinas e procurar colocar na prática esses ensinamentos que nós vamos aprendendo. Essa é a minha maior dificuldade. A nossa, né, Machadinho? Porque assim, completistas, raramente a gente chega lá no mundo espiritual, a tua ficha que tu deixou aqui, e tu ia fazer isso, tu ia fazer, eu ia fazer aquilo, ia fazer aquilo. Tu não cumpriu nem a metade. O livro da capa preta no chão. Tu não cumpriu nem a metade daquilo que tu tinha programado. Mas vocês sabem como é que é, né? Eu pensava que ia dar conta dessa vez, não dei. Mas tudo aquilo que a gente escreveu lá para cumprir, a gente tinha condições. Mas não fez aquele treino que aquele meu amigo fez lá para participar da São Silvestre. Ele não fez. Ou seja, a gente tem que se fortalecer todo dia para poder dar conta daquilo que a gente tem na nossa Jesus, programação. sabiamente, ele deixou
infinidade de ensinamentos. E tem uma passagem, Gilberto, que é bom que nós lembremos, quando alguém lhe convidar para caminhar 100 passos, caminhe 200, Sim. 1000, caminhe 2000, é isso que Jesus está se referindo no nosso dia a dia. Se nós somos, se foi para nós delegado lá no nosso trabalho, na nossa profissão, fazermos X, vamos fazer um bocadinho a mais, porque é aquele bocadinho a mais que vai nos auxiliar no progresso da elevação do nosso ser. Igualmente como pai, como mãe, como filho, como vizinho. Às vezes nós temos um tempo e o vizinho pede para falar com nós, ou alguém, uma pessoa atravessando a rua necessita de um auxílio e nós fingimos que não vimos, para não dar, ou não ter o trabalho de ir lá pegar a pessoa pela mão, ou oferecer o ombro para ela botar a mão e atravessar a rua. Tudo isso soma na hierarquia, no processo de elevação do nosso ser. As pequenas ações faz com que, no somatório geral, nos habilitamos a ser o servidor capaz de multiplicar e de ser chamado servidor bom e fiel. Porque, como Jesus adverte, daquele que nada fez, será tirado mesmo aquilo que aparentemente ele não tem. Ou seja, se eu venho com recursos financeiros, por exemplo, em determinada encarnação, não faço bem uso do dinheiro, na outra eu prometo que eu vou fazer isso, não faço de novo, vai chegar um momento que não, tu não serve para administrar recursos, então nessa tu vai ficar sem. Vai te aprender na falta, porque a gente às vezes não aprende a utilizar tendo, então a gente aprende não tendo. Falta, a gente aprende a dar o valor àquilo que tem. Aquilo que tem. Então, o ensinamento divino, ele tanto ocorre quando a gente recebe, quando a gente não tem. De uma ou de outra forma, a gente está aprendendo. E aí, dessa forma, a gente pode compreender uma parábola que, se não tivesse a luz do Espiritismo para iluminar, né, nós não compreenderíamos as palavras que Jesus disse. Por isso que ele disse que mandaria um Consolador, que iria explicar todas as coisas. Né? E o Consolador é exatamente a doutrina espírita. A gente agradece ao Machadinho por trazer esse tema, nos permitir fazer esta reflexão, né? E contar algumas histórias, né, da viagem dele à Holanda, Amsterdã. Ficamos felizes em saber que a doutrina espírita está sendo levada para o mundo inteiro através dos brasileiros. O Conselho Espírita Internacional, não me lembro hoje se tem 36 ou 37 países, e desses países tem um ou dois só que não são presididos por brasileiros. Todos os demais, Estados Unidos, lá na Inglaterra, em todos os países do mundo, são brasileiros que estão levando o espiritismo e eles estão à frente das entidades no seu país. Então, a gente fica feliz em também fazer parte desse processo. Hoje, através da internet, a gente está atingindo esses locais. Tem pessoas que estão em outros países nos assistindo e a gente fica muito feliz. Naturalmente que você, Machadinho, vai passar o link para o pessoal lá da Holanda, né? Sim, com certeza. Dessa nossa conversa. Eles vão nos assistir e a gente agradece a eles por nos assistir e por ter recebido o nosso amigo Machadinho lá. Isso. Né? E por fazer parte, né, da divulgação desta doutrina. Nós voltamos com o programa Dimensão Espírita no próximo sábado. Até lá.